Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos, um resumão de tudo que bombou nesta semana. E aí, prontos para mais um Giro de 2021? Por 7 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal, o STF, já tem maioria para manter a decisão da segunda turma, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial. O julgamento se refere à condenação do ex-presidente Lula da Silva, do PT, no caso do triplex do Guarujá. Apesar de formada maioria, o ministro Marco Aurélio Mello pediu vista para que o julgamento fosse adiado. Além do decano, também falta o voto do presidente do tribunal, Luiz Fux. Ainda não há data prevista para a retomada do julgamento, que dará um fim definitivo ao calvário de Lula na justiça. O jurista Antônio Cacai foi enfático ao destacar que, abre aspas, Moro era incompetente e instrumentalizou o poder judiciário para fazer política com a toga. Desonrou a justiça. Ao se colocar como um juiz de jurisdição nacional, ele buscava perseguir aqueles que escolheu como inimigos, chegando ao ponto de interferir dolosamente no sistema eleitoral, na livre possibilidade de voto do cidadão. Um verdadeiro ataque à democracia, fecha aspas. Apesar de faltarem 2 votos, já é possível comemorar a retomada dos direitos políticos de Lula, que pode se candidatar para presidente nas próximas eleições de 2022. Ideia que vem ganhando força conforme o ex-presidente vai subindo aí nas pesquisas. Não imaginam o prazer que é estar de volta. De acordo com a mais recente, realizada pelo Exame Invest Pro, em parceria com o IDEA, Instituto de Pesquisa especializado em opinião pública, Lula seria o único candidato a vencer Bolsonaro em segundo turno, caso as eleições ocorressem hoje. A instalação da CPI da pandemia, que deveria ocorrer nesta semana, foi adiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Para o nosso colaborador, Cláudio de Mauro, mais do que procurar responsáveis pelo negacionismo e consequências da pandemia, a CPI precisa questionar os procedimentos que serão efetivamente implantados a partir de agora para controlar a Covid-19 e reduzir aí os números de contaminados e de óbitos. No início dessa semana, o ex-policial Derek Chauvin foi condenado por assassinar o afro-estadunidense George Floyd em decisão unânime do júri em Minneapolis, cidade aí do estado de Minnesota. Mesmo com vídeos comprovando a ação violenta que levou Floyd a suplicar para poder respirar, Chauvin se declarou inocente das acusações que enfrentava. Cara de pau, né? A família de Floyd declarou que o resultado foi um alívio, né? Um dos irmãos da vítima, Philonise Floyd, declarou que agora podem, abre aspas, respirar de novo, fecha aspas. Para Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, o veredito pode ser um passo gigantesco para a justiça do país, mas ele advertiu que isso não é suficiente para confrontar o racismo sistêmico daquela nação. Eu acho que dessa vez aí o Biden tá certo, né? Afinal, em seu país, quase 20 mil pessoas morreram devido à violência armada em 2020 e mais de 150 tiroteios massivos foram registrados desde o início do ano até hoje. Em artigo divulgado no mês de março, o jornal do Washington Post afirmou que, assim como a crise da Covid-19, essas tragédias também afetam de maneira desproporcional as comunidades afro-norte-americanas. De acordo com a CNN, os Estados Unidos têm aí uma média de 120,5 armas de fogo para cada 100 residentes no país. Mais do que o dobro da nação que aparece em segundo lugar no ranking, o Iêmen. Esses números levaram Biden a emitir aí uma série de ordens executivas para abordar o problema. Porém, a preocupação com as chamadas armas fantasmas, que podem ser construídas aí mediante tecnologia 3D, tem preocupado críticos da flexibilização do armamento no país. Que doido, né? Mas nem só de más notícias vive o nosso mundinho aqui. Em comunicado nesta quarta-feira, a União Europeia anunciou um acordo provisório sobre a Lei Europeia do Clima para alcançar a neutralidade climática até 2050. O pacto envolve a redução de 55% das emissões de carbono até 2030 e está sujeito à aprovação do Conselho e do Parlamento Europeus.
O acordo só foi obtido depois de 14 horas de negociação. Vamos agora ver o que rolou aí de mais importante pela nossa América. Na semana passada, nós atualizamos vocês sobre as eleições presidenciais no Peru, que surpreendeu analistas do mundo todo, que não esperavam a ida de Pedro Castillo ao segundo turno. O que muita gente não sabe é que o país tem enfrentado aí uma grande crise política. O Peru chegou a essas eleições com um governo de emergência depois da destituição de Martín Vizcarra em novembro de 2020, e este, por sua vez, chegou à presidência depois da queda de Pedro Pablo Kuczynski, o PPK, que também foi destituído, né? Pedro Castillo foi um dos 8 candidatos à presidência que não tinha nenhum processo judicial aberto contra si. Isso porque os outros 10 que disputaram o primeiro turno têm ou tiveram processos judiciais por corrupção, delitos eleitorais ou irregularidades financeiras. E no segundo turno com Castillo está nada mais nada menos que Keiko Fujimori, que também enfrenta aí várias denúncias de corrupção e outros crimes. Em meio a tanta denúncia de corrupção, Castillo tem aí uma ideia para superar esse flagelo: nacionalizar o gás. Nosso colaborador Juan Verástegui Vázquez, lá de Lima, aponta que na Venezuela o gás natural custa 878% menos que no Peru, e na Bolívia esse valor é de 335% a menos. Bom, para saber mais e entender melhor essa história, corre lá no site da Diálogos do Sul, que nós estamos acompanhando de pertinho toda a expectativa para esse segundo turno das eleições no Peru. Bom, no Paraguai as coisas também não andam aí muito fáceis para a população, né? Isso de verdade me entristece, porque o Paraguai estava indo bem no combate à pandemia. A gente até chegou a fazer esse vídeo aqui, ó, para entender o que eles estavam fazendo por lá e que era diferente do que nós estávamos fazendo aqui. Mas hoje a situação é que o país está sem vacinas, com hospitais superlotados e pacientes morrendo nos corredores. Tudo isso em meio a uma vergonhosa corrupção dos governantes. Em entrevista exclusiva para o nosso colaborador Leonardo Vexel Severo, a líder estudantil paraguaia Vivian Genes Messa, que enfrenta uma prisão política domiciliar, falou sobre as manifestações no país que reivindicaram as condições sanitárias e econômicas por conta da pandemia, e aí também da má gestão do governo de Mário Abdo Benítez. Vale a pena ler a entrevista completa também lá no site da Diálogos do Sul. Mas ao sul, não é novidade que a oposição argentina tenta atrapalhar a gestão de Alberto Fernandes. Porém, na última semana, tivemos um ingrediente a mais, que foi o presidente brasileiro Jair Bolsonaro somando forças com a extrema-direita argentina ao replicar uma fake news envolvendo o exército do país vizinho. E, diante desse cenário, Lula não perdeu a oportunidade de se dirigir a Alberto Fernandes em uma entrevista concedida por ele ao canal de TV C5N. Ele se solidarizou com o povo argentino e com o governo diante da crise sanitária e financeira deixada por Maurício Macri, a gestão anterior. Lula deixou claro que o governo deve cuidar do seu povo e, para isso, é preciso assumir responsabilidades. Fala aí, Lula! Lo que no podemos es llevarlos a los pobres a un genocidio completo, porque las personas no tienen que comer en su casa, no tienen empleo, no tienen casa. Hay que cuidar de la gente. Primero uno cuida y después uno cuida de la economía. Yo acá en Brasil, yo defiendo abiertamente que haya una ampliación de la base monetaria. No hay ningún problema en aumentar la deuda pública interna para poder cuidar el pueblo. Hay que salvar la vida de millones y millones de brasileños, de argentinos, y cuando tengamos un salvaguarda, un salvavidas, entonces veremos los ricos. No, los ricos realmente no se preocupan con los pobres. Lo que tienen que asumir son las responsabilidades. Chegamos à queridinha da semana, que dessa vez é um artigo do nosso editor Paulo Canabrava Filho, trazendo a realidade sobre a exploração de ouro no Brasil, com dados super atuais e muito importantes para a história do nosso país,
O Canabrava explica que, sem alternativa, o trabalhador acaba indo à cata de ouro, invadindo terras indígenas e áreas de reserva florestais. Mas o problema não para por aí, né? Atrás desse garimpeiro vem sempre uma grande empresa estrangeira, a maioria canadense. Em 2020, o país exportou cerca de 29 toneladas de ouro, a maior parte vinda de extração ilegal. Só a China, em 2019, levou 62% do mineral exportado. Por hoje é só. Não podemos deixar, gente, de ressaltar que o Brasil voltou a registrar mais de 3 mil mortes por Covid-19 por dia. Portanto, por favor, se cuidem, fiquem em casa. Quanto mais gente fazendo esse sacrifício solidário, mais rápido a gente vai deixar esse caos. Combinado? Com o texto de Mariane Barbosa, edição e apresentação desta que vos fala, e suporte, apoio e toda a criatividade de Jorge Guariento, ficamos por aqui. Esta produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto.